não vejo isso. Eu não consigo imaginar que neste momento, e a gente sabe que isso no futebol joga, mas eu não consigo imaginar o Douglas Costa. O Douglas Costa tem contrato com o Grêmio de empréstimo até metade do ano que vem, com uma cláusula de confirmação desse contrato até o final de 2023. Ganha muito dinheiro. Eu não consigo ver uma movimentação do Douglas Costa. Eu vi que vazaram algumas coisas, mas nessa hora a gente tem que ter muita calma, porque vazam muitas notícias mentirosas e parece essa ser mais uma. Né? Imagina o Douglas Costa fazendo um vídeo dizendo que vai jogar em outro lugar. Agora. É muito pouco inteligente, eu duvido que isso Mas nunca se viu esse vídeo, né? Não. Claro que não. Né? Essa é a primeira questão. Vazou uma informação de uma pessoa da imprensa que disse, olha, o Douglas vai vazar, não vazou ainda, vai vazar um vídeo do Douglas Costa dizendo que está indo para o Catar. Bom, a primeira questão, acho que é importante o Douglas Costa, até para ter uma final, chega aí e desmente na hora. Tipo, ó, pum. E espero que ele esteja, né, com a verdade. Imagino que ele não iria falar se realmente não tivesse convicção e tal. Já mata isso aí. Mas aí, gente, vamos lá. O Douglas Costa precisa dar a resposta dentro de campo. Eu já aproveito o embalo e faço uma cobrança assim, porque eu não vi absolutamente nada que vocês, César Cidade Dias e Meneghetti, viram dele. Ele foi o melhor em campo. Douglas Costa não resolveu nenhuma partida. Douglas Costa não foi o melhor em campo em nenhum jogo. Douglas Costa não chamou a responsabilidade e foi o cara que botou a bola debaixo do braço em nada. Em absolutamente nada. E olha, eu nem estou falando do Douglas Costa que a gente imaginou, jogador de Copa do Mundo, jogador de Juventus, jogador de Bayern. Não. O Alisson decidiu mais jogos para o Grêmio nessa temporada do que o Douglas Costa. Eu não vi nada dele. Então ele tem 3 jogos para fazer alguma coisa que ainda não fez. Eu queria, que já é uma avaliação que a gente pode fazer com relação ao Douglas Costa, eu não estou diminuindo em nada a qualidade dele, tá? Eu acho um jogador diferente, acho que deveria ser a diferença. Só que o Douglas Costa ele foi contratado para ser protagonista. E aí vem uma coisa que eu estou pensando muito nos últimos dias sobre isso, que é o seguinte: o protagonismo de alguém, ele se faz em qualquer ambiente. E o Douglas Costa nunca foi protagonista. Não. E eu estou falando animicamente, eu não estou nem falando tecnicamente. Aí é que tá. Eu estou falando animicamente. O Douglas Costa chegou aqui e ele olhou para alguém que precisava ser o protagonista. Quem é o alguém? O Rafinha, que não tem vínculo nenhum com essa camisa. E aí a gente viu um Douglas Costa coadjuvante, não só dentro do campo fisicamente ele se mostrou coadjuvante, mas a liderança que nós esperávamos de um gremista que veio aqui para ser a diferença, né? Não conseguiu. Ele nunca teve liderança. Mas ele veio com essa... O Tyson também não era e o Tyson virou. O Tyson aprendeu lá fora, né? E o Douglas não. Não aprendeu. Mas aí é que tá. Você pode esperar que o cara me entregue porque ele nunca me entregou, né? Os dois chegaram quase ao mesmo tempo e a comparação era inevitável. Não, desculpa. Entendeu? E o Tyson assumiu lá e o Douglas não assumiu aqui. Essa é a verdade. Mas a comparação não é idêntica. O Tyson era a liderança no clube dele. O Douglas Costa nunca foi liderança em clube nenhum. É isso aí, claro. E vou mais longe. O Douglas Costa foi muito mais jogador do que o Tyson no curso da carreira na Europa. Muito mais. Não. Foi. Jogou em clubes maiores. Eu não aguento mais. Foi. Eu quero ver. Eu estou falando coisas Vamos seguir o diferentes. debate. Fala, Baldasso. A minha expectativa em relação ao Douglas Costa não era alta por um motivo simples quando ele chegou, pela questão do histórico de lesões, que até se confirmou, ele teve várias lesões, mas a minha decepção com ele, ela ultrapassou qualquer expectativa negativa que eu tivesse. Olha essa imagem. Tá, por várias coisas. Primeiro, o Douglas Costa, seu primeiro jogo contra o Sport Recife, ele se apresenta naquele uniforme branco apertadinho do Grêmio, ele parecia um Chester. Tá. Ele estava muito gordo, mas barrigudo. Isso. Mas ele tava parado há 6 meses. Velho, tu é atleta, tu tem que ter um mínimo de... Tu pode estar sem massa muscular, tu pode estar sem preparo físico, mas magro tu tem que estar. Desculpa. Segunda questão, a questão do casamento do Douglas Costa. É uma questão pessoal. O Grêmio tinha acertado com ele antes do contrato que daria... Velho, se o Douglas Costa não teve a capacidade de, em algum momento, chegar, conversar com a sua família e dizer o seguinte: olha, o Grêmio, eu não esperava que o Grêmio pudesse estar nessa situação. A dia, infelizmente, não vai dar para sair agora, tá? E o pagode agora. Um dia depois do jogo contra o Bahia, o Douglas Costa me aparece. Um dia depois do jogo que praticamente rebaixou o Grêmio, ele aparece num pagode. Ele teve vontade de ir num pagode. Então, a minha principal decepção com ele é essa. Eu concordo com o JB integralmente, concordo com o Baldasso, com exceção da piada jocosa do Chester, tá? Não concordo, mas o resto eu concordo com o teor. E o JB tem razão. Eu vi lampejos no Douglas Costa que me enganaram. Eu vi em alguns jogos, não como protagonista
como o César disse, mas eu vi alguns lampejos, um ou outro lance, vi ele tentando ser participativo, mas foram momentos isolados. O Douglas Costa é sim uma grande decepção. Pelo alto investimento que fez o clube, tu tem razão. Acho que o Baldassi tem razão, eu sei que tu não concorda com isso. Eu acho que não é o problema dele, como disse o Denis Avalão, na folga ele faz o que ele quiser. Tá bem, mas isto passa um recado. O cara que está em casa quieto lá com a sua família, ou o cara que está numa festinha, que está num pagode, 2 dias depois de um resultado que praticamente empurrou o Grêmio rumo à segunda divisão, com uma derrota para o Bahia, tem coragem, tem alegria suficiente, tem espírito para ir num pagode, eu não concordo. Agora, que ele pode fazer o que ele quiser na folga, ele pode fazer, e eu posso criticá-lo por isso. Também posso criticá-lo por isso, como estou criticando. Então o Douglas Costa é sim uma baita decepção.